Nós estamos fazendo um estudo do Sermão do Monte que tem sido muito rico para nós. E a palavra fala ali em Mateus, capítulo 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito? A partir do verso 38, a palavra de Deus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Esse texto, que é um texto que as pessoas gostam de identificar como um dos sinais dos cristãos, que é esse pacifismo, essa postura pacifista do cristão de dar a outra face. É muito difícil de nós ouvirmos pregações sobre esta passagem, porque é uma passagem muito difícil, não é uma passagem fácil. Nós não gostamos dessa proposta de Jesus, de dar a outra face, porque a nossa natureza, a nossa tendência é o revide, a vingança, o devolver o mal. Quando nós vemos esse texto, nós, de certa forma, preferimos fingir que ele não existe, para não ter que lidar com esse mandamento do Senhor, que quando você for ferido numa face, você deve oferecer a outra. Nossa tendência, o que nós gostamos e que nós achamos natural, é o olho por olho, o dente por dente. Não é verdade? Se nós olharmos para nós e formos honestos conosco mesmos, o que eu quero é revidar o mal que me fazem. Essa é a natureza humana. E o Senhor está nos trazendo uma nova proposta, uma nova postura, uma nova atitude em relação a isso, e que nós temos que refletir sobre isso, nós temos que encarar isso. Jesus é o nosso mestre. Nós somos seguidores da filosofia de Jesus Cristo. Quero ouvir um amém. Ele é o nosso ensinador. Não é o nosso coração, não é a nossa cultura, não são as nossas tendências, não é a minha natureza que deve me ensinar, mas o Senhor Jesus. Ele está nos dando um ensino aqui que é muito diferente do que nós estamos acostumados a ver e a fazer na vida. E como é que nós podemos entender esse ensino de uma maneira que seja viável praticar isso aqui? Não acredito que o Senhor Jesus está nos ensinando algo que seja impossível de nós praticarmos. Não faria sentido o Senhor trazer um ensino que seja impossível você praticar. E como é que isso aqui é possível, dar a outra face? O que é que exatamente isso significa no discurso do Senhor Jesus? Para você entender uma passagem bíblica, nem sempre você pode ler, presta atenção nisso, de forma literal. Não, ele está mandando dar outra face, eu sempre vou dar outra face. Sobre o que é que o Senhor está falando? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Qual é o contexto desse discurso? Qual é a referência que o Senhor está tendo quando Ele faz essa recomendação, essa ordem, esse comando para o seu povo, para os seus discípulos, para aqueles que o seguem? Isso que você tem que pensar. A Bíblia não é um livro para ser lido de qualquer forma. Quando você pega um texto difícil, uma passagem difícil, uma passagem que não parece viável para você cumprir na sua vida, você deve pensar assim: qual que é o contexto? O que a Bíblia toda fala sobre isso? Não posso pegar só uma passagem, porque a Bíblia, esse é um princípio básico para você ler a Bíblia, para você interpretar as passagens difíceis. A Bíblia interpreta a si mesma. Uma passagem traz revelação sobre a outra passagem. Aquilo que não está muito claro numa passagem, eu devo procurar uma passagem mais clara para interpretar.
E eu devo entender também o contexto em que aquela pessoa está falando, o que é que aquela pessoa está abordando, o que é que ela está querendo dizer, o que é que será que o Senhor Jesus, qual é o ponto, presta atenção, qual é o ponto do discurso do Senhor Jesus aqui? O ponto são os nossos relacionamentos. O Senhor está falando sobre nossos relacionamentos. Nós temos, não sei se você já percebeu, mas a nossa felicidade, boa parte da nossa felicidade depende dos nossos relacionamentos. Nós sofremos muito com os nossos relacionamentos, mas sem os nossos relacionamentos, nós não podemos ser felizes. Esse é o nosso drama. Muitas vezes, quando nós estamos machucados nos relacionamentos, nós dizemos assim: eu não quero mais saber, eu vou sair disso aqui, eu vou sair desse relacionamento. Muitas vezes, quando você se sente ferido na sua família, na sua igreja, ou no ambiente de trabalho com alguns colegas, com um grupo de colegas de trabalho, se você se sente machucado no ambiente de relacionamento, a tua tendência é fugir daquilo, sair dali, porque quando nos machucamos nos relacionamentos, nós evitamos, mas não adianta, nós precisamos nos relacionar. Por mais que você queira fugir de se relacionar, não tem como você ser feliz a não ser nos relacionamentos. Nós escolhemos os lugares para onde nós vamos com base nos nossos relacionamentos, nós nos sentimos mais acolhidos ou menos acolhidos em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, dependendo dos nossos relacionamentos. Hoje você vai estar mais feliz ou menos feliz de acordo com os teus relacionamentos. Os nossos relacionamentos são fundamentais para a nossa felicidade. E é isso que o Senhor está tratando aqui, como é que nós devemos nos relacionar num aspecto, que o Senhor está focando num aspecto dos nossos relacionamentos, nesta passagem, que é o aspecto dos conflitos. Quando nós estamos em conflito, como é que nós devemos lidar com os conflitos? Qual deve ser a nossa postura nos conflitos? Como é que nós devemos administrar uma ofensa, um insulto? É sobre isso. Entendendo esse pano de fundo, você já tem mais clareza do que é que o Senhor está querendo falar quando Ele diz que você deve oferecer a outra face quando você é ferido numa delas. O Senhor está tratando dos conflitos, dos relacionamentos. Ele quer trazer, Ele quer produzir paz nos conflitos que nós temos, nos nossos relacionamentos. Esse é o objetivo do discurso do Senhor, quando Ele fala aqui nesta passagem do Sermão do Monte, em que Ele diz: vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, não resistam à maldade que vocês estão sofrendo, não resistam ao insulto que te fazem. Basicamente é isso que o Senhor está falando. Então vamos ver alguns pontos, algumas lições que esse texto nos traz, que eu creio que são fundamentais para eu aprender a administrar os conflitos que eu tenho à luz dos ensinos do Senhor Jesus, que é o nosso mestre. Quando eu estava vindo de casa, eu estava conversando com o Senhor, eu estava falando para o Senhor Jesus: Jesus, Tu és o meu filósofo, Tu és o meu filósofo de preferência, Tu és o meu mestre, Tu és o meu... É Ele que nos ensina a viver. Nós temos que olhar, as pessoas não olham para as pessoas no Oriente, até hoje está muito na moda essas religiões orientais, as pessoas olham para o seu guru e seguem tudo que o guru fala. Nós temos que olhar para Jesus dessa forma. Qual que é o teu ensino, Senhor, sobre isto? Como é que eu devo lidar com os conflitos? Como é que eu devo lidar com os insultos que me fazem? Então, a primeira lição que o Senhor nos traz aqui é que quando somos ofendidos, o Senhor está nos ensinando que quando nós somos ofendidos, não devemos reagir de forma desproporcional e nem nos deixar dominar pelo desejo de vingança. Esta é a primeira lição que o Senhor nos traz. Veja que Ele fala
ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O Senhor não está condenando, agora você vai até ficar surpreso. O Senhor não está condenando olho por olho, dente por dente. Numa leitura apressada, parece que o Senhor está condenando olho por olho. Não, Ele está dando o ensino melhor. Ele está dizendo assim, a lei diz olho por olho, dente por dente. Mas há algo melhor que a lei. Mas por que é que a lei diz olho por olho, dente por dente? Você vai estranhar. Quer dizer, o olho por olho não é algo mal em si mesmo. Não é algo negativo em si mesmo. O olho por olho é uma lição, é uma ordem da lei. Isso está na lei de Deus. Não é algo que o Senhor Jesus está inventando, nem é algo que foi tirado de... Não, Ele está tirando isso da lei de Moisés. É a lei de Moisés que diz olho por olho, dente por dente. Vamos ler, você pode ver lá em Êxodo, capítulo 20, Êxodo 21, a partir do verso 23, a palavra de Deus diz assim, mas se houver danos graves, quer dizer, num conflito, numa contenda, numa briga, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Preste atenção, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que se houver uma ofensa, a consequência, a punição, a reação em relação a essa ofensa deve ser proporcional, de acordo com a ofensa, não pode ser mais, não pode ser menos. Tem que ser, a justiça está dizendo aqui, esse texto na lei de Moisés, requer que a reação, a punição, a pena tenha uma proporcionalidade com a ofensa. Eu não posso, porque o sujeito me feriu o olho, matar o sujeito. É isso que a lei está ensinando aqui. Na verdade, esta norma, vamos dizer, da lei, está evitando o excesso numa reação, numa punição, na aplicação de uma pena. Esse é o propósito. O propósito desse mandamento, à primeira vista, quando você lê esse mandamento, você fala, nossa, que absurdo isso, coisa horrível. Mas era muito pior, porque a vingança era 10 vezes pior do que a ofensa. A pessoa ofendia e a vingança era tenebrosa, desproporcional. E quando a lei vem e coloca olho por olho, está estabelecendo uma relação totalmente proporcional. Você só pode reagir de acordo com a ofensa, você não pode passar do limite da ofensa. A ofensa estabelece um limite, olho por olho, contusão por contusão, né? Porque nossa reação é sempre desproporcional na vida. Nós temos uma tendência de, quando nos ofendem, querer ofender muito mais, não é verdade isso? Nós não temos o hábito de reagir proporcionalmente. Ao contrário, se alguém me ofende, eu quero ofender 10 vezes mais. Nós vemos isso nas discussões, nas brigas de trânsito, a pessoa discute, ofende verbalmente, o sujeito mata o outro muitas vezes. Ou agride de uma forma feroz. Uma ofensa verbal gera uma agressão física, gera uma reação muitas vezes mortal, letal, fatal, de uma forma absolutamente desproporcional. Aliás, se você perceber, na sua vida, a desproporção é a causa de muita confusão nas suas reações, nas suas relações pessoais. O marido, às vezes, reage de uma forma desproporcional em relação a uma ofensa que sofreu da mulher e vice-versa. Às vezes o cara não para mais de falar, a mulher não para mais de falar depois que começa uma discussão, mas a reação, o que faz com que aquela confusão não pare mais, é a desproporcionalidade na reação. Você não pode reagir com desproporção. Eu quero ouvir um amém. Amém, mas é difícil, né? Falar é fácil, né? O filho desobedece o pai, às vezes o pai espanca o filho por conta de um problema pequeno ali na casa, porque ele se sentiu desobedecido. Aquela reação é totalmente desproporcional. É isso que o olho por olho procura. Na verdade, nós temos a tendência de ler muito literalmente os textos.
o que a Bíblia está falando de uma forma figurativa é isso. Reaja de forma desproporcional às ofensas. Numa discussão, um debate. Reaja de uma forma proporcional à ofensa. Quando você é ofendido, você é proporcional na tua reação? Você procura rebater de uma forma equilibrada? É óbvio que não. E é isso que a Bíblia está nos ensinando, que esse é o Espírito de Deus. Isso que o Espírito de Deus nos sugere. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se você é ríspido, você vai gerar mais raiva ainda. Quando alguém fala de forma ríspida com você, como é que você reage? Se você reagir de forma ainda mais ríspida, você está jogando gasolina no fogo. Agora, se você responde de forma branda, a Bíblia fala, né, de forma calma, você está jogando água no fogo. Saiba disso, a maneira como você responde é gasolina ou é água no fogo da confusão. Você tem que fazer uma escolha. A Bíblia está dando uma direção. O povo de Deus tem que ser diferente nos conflitos. Nós não podemos ser como os outros. Nós reagimos como os outros. São nestas coisas que se estabelece a diferença entre povo de Deus e povo do mundo. Nós temos que reagir de forma diferente. Jogue água na fogueira da fúria da pessoa que está falando com você. Quantas vezes, você já experimentou isso? Você está com vontade de brigar com a pessoa, você está irritado, a pessoa fala, pô, me desculpa, me perdoa. É difícil você continuar brigando com alguém que pede desculpa, porque a palavra branda desvia a fúria. Mas se a pessoa reage, o que você está pensando? Você sabe com quem você está falando? Sabe, a palavra ríspida gera mais confusão. Então, entenda a sabedoria da palavra de Deus, porque nós pegamos um texto olho por olho, nós somos muitas vezes ingênuos na leitura da Bíblia, e queremos literalmente falar, puxa vida, olho por olho. Não, a Bíblia está falando em reação proporcional, na vida, nas discussões, nos conflitos, nas brigas, nas contendas. E se nós tivermos, isso aqui ainda não é o melhor, diz o Senhor Jesus, mas já é alguma coisa, pelo menos já limita o revide. Por que Jesus pega esse texto? Porque os judeus estavam interpretando olho por olho como um direito de se vingar de qualquer forma. Entenda o contexto do ensino do Senhor Jesus. Ele está repreendendo os judeus porque os judeus pensavam assim, não, olho por olho, quer dizer, eu posso me vingar. Os judeus não percebiam que a palavra está dando que a reação tem que ser proporcional à ofensa. Não, se alguém me fizer um mal, eu tenho o direito de me vingar como eu quiser. E o Senhor põe um limite aqui. Até porque, quando a Bíblia fala realmente olho por olho, vida por vida, agora olha para mim. A vingança, o direito à vingança que a Bíblia estabelece no Antigo Testamento, é uma norma, é um mandamento dirigido aos juízes e não aos relacionamentos pessoais. Quem tem o direito de administrar a vingança, na palavra de Deus, nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 19, não sou eu, mas eu tenho que levar minha causa aos juízes. Eles vão dizer se é vida por vida, olho por olho ou dente por dente. Não sou eu que vou decidir isso. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor Jesus está mostrando para os judeus, aqui no Sermão do Monte, que eles estavam errados, quando eles queriam pegar esse texto para poder se vingarem em qualquer conflito, em qualquer confusão, em qualquer contenda, em qualquer briga.
como muitas vezes nós fazemos. Todas as vezes que entramos em conflito com alguém, o que nós fazemos? Se alguém fala mal de nós, eu falo mal também. Se alguém me critica, eu critico também. Se alguém me aponta um defeito, eu aponto 10 dele. Então o Senhor está querendo mostrar que esse direito à vingança não pode ser, nós não podemos trazer isso para dentro das nossas relações pessoais. E aí o Senhor diz assim, ó, vocês estão pensando que a vida é só olho por olho, dente por dente? Não, eu quero ensinar para vocês que tem alguma coisa melhor. Aí ele nos dá aqui a segunda lição desse texto, que é a seguinte: quando o Senhor Jesus nos ensina a dar a outra face, Ele está nos dizendo que se formos ofendidos, devemos aprender a não nos vingar, a não retaliar. O que o Senhor está ensinando aqui é o princípio da não retaliação. Eu sei que está um silêncio mortal aqui, porque ninguém quer fazer isso. Todo mundo gosta de retaliar mesmo, né? A lei permite o revide, proporcional, administrado pelos juízes. Jesus fala, mas tem uma coisa melhor que você levar a tua contenda. É você abrir mão de algumas coisas. Ele diz aqui, mas eu lhes digo, a lei diz, olho por olho, dente por dente. Mas eu quero dar para vocês algo mais profundo, algo melhor. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que significa ferir na face? Qual é o sentido desta expressão? De maneira que nós possamos praticar isso de uma forma viável. Será que é uma agressão? Chegou um doido aqui, vem, agride você e você tem que dar outra face para o doido? O doido vai matar você, né? Não é isso que a Bíblia está falando, não é agressão física, não é uma agressão que põe em risco a sua integridade física, não é uma agressão que pode matar você, não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está, o ferir na face, o esbofetear a face é símbolo de um insulto. O que o Senhor está dizendo aqui, se você for insultado, não devolva o insulto. Esse é o sentido da palavra. Não insulte como você está sendo insultado, porque o esbofetear é símbolo de insultar. Você insulta a pessoa quando você esbofeteia ela no rosto. Quer dizer, o Senhor está dizendo aqui que eu não devo retaliar nos conflitos. Não devo devolver o mal com o mal. Se uma pessoa fala mal de mim, não devo falar mal da pessoa. Se uma pessoa me difama, eu não devo difamar a pessoa. Se uma pessoa me expõe, eu não posso, como às vezes acontece nas igrejas, infelizmente. Nas igrejas, os segredos, alguns líderes conhecem os segredos dos seus discípulos, aí eles entram em conflito, vai o líder, expõe todos os segredos do seu discípulo, porque agora ele está bravo com o discípulo. Isso, com devido respeito, está profundamente errado. É uma violação ética profunda, e é uma violação desse ensino aqui. Não é porque alguém me insulta, que agora eu tenho o direito de sair difamando a pessoa. Isso é você levar um tapa na cara e devolver com 200 tapas, né? Então o ensino, ele é menos que o Senhor está nos ensinando aqui, queridos, é menos difícil do que parece. Ele está apenas nos ensinando um princípio. Qual é o princípio? Não retaliação. Não vá para a retaliação, né? Porque nós temos essa tendência de revidar, quando alguém faz um mal a você, teu coração se enche de fogo e você quer fazer o mesmo mal à pessoa. O Senhor fala, não faça isso. Esse é o ensino do Senhor. Por que o Senhor ensina isso? Porque se alguém precisa, preste atenção, se alguém faz um mal a você, é injusto, você se sente injustiçado.
Aí você devolve o mal. Só que você não vai devolver na proporção certa. Você vai devolver de uma forma injusta. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz a Bíblia. Uma pessoa ofende você, você vai ofender ainda mais. Aí aquela pessoa vai te ofender mais ainda. E aí vai criar uma espiral de ódio, que não vai acabar nunca. Nós vemos famílias que se odeiam, famílias que se matam. Eu lembro que às vezes o Fantástico fazia reportagens sobre famílias no Nordeste que viviam matando uns aos outros. Começou com uma ofensa, você pode ter certeza. Eles nem sabem mais onde começou, mas certamente foi uma ofensa. Aliás, até na literatura nós vemos isso. Romeu e Julieta são duas famílias, os Capuleto e os Montague, se você nós já vimos tanto Romeu e Julieta no cinema. É basicamente isso. Duas famílias, é um ódio que se alimenta de ofensas que não param. O que o Senhor Jesus está falando aqui, alguém tem que interromper essa cadeia de ódio. E eu quero que o meu povo faça isso. Quem entendeu, diga amém. Quando o Senhor fala, evite devolver o insulto, porque se você devolver a cadeia, a corrente de ódio, não vai parar nunca. Alguém tem que falar, aqui não vai dar continuidade esse negócio, vai parar. O Senhor Jesus quer gerar discípulos que estejam dispostos a abrir mão do seu direito de revidar. Há um direito ao revide, por amor à paz. O Senhor Jesus está dizendo para nós, não revidem, abram mão da vingança. E o Senhor fala, porque minha é a vingança. Não é que o mal vai ficar sem punição. Confia em mim. Confia que eu vou dar o troco na hora certa, se for necessário. Se essa pessoa não se arrepender. Nada vai ficar sem justiça. Confia. É difícil, né? Mas é esse o sentido da palavra que o Senhor nos ensina, do dar a outra face. Não é essa coisa ingênua de alguém chegar e vir agredir você, matar você e você ficar parado esperando. Se entrou um ladrão na sua casa, você vai dar outra face? Não, você vai chamar a polícia. É óbvio, você vai reagir. Quando o Senhor fala, não resistai ao perverso, Ele está dizendo, é o princípio, você tem que entender o princípio, não significa que você tem que ficar passivamente sujeito à agressão de uma pessoa que vai agredir sua família, destruir sua vida, colocar em risco a tua segurança, a tua integridade. Não é isso que o Senhor está falando. Tem equilíbrio para ler a palavra de Deus, né? O texto não é literal. Dar outra face é uma forma de expressar a minha renúncia à retaliação, ao revide, às ofensas, aos insultos que eu sofro nos conflitos diários nas minhas relações pessoais. Se imagina se isso fosse praticado nas famílias, que maravilha que seria. Se tua família não revidasse, se tua família renunciasse ao direito da vingança. Quantos familiares estão hoje, não se falam, não se relacionam, ou se relacionam muito mal, porque não aplicam este simples princípio do Senhor nos conflitos. O Senhor está nos dando uma chave de ouro para nós preservarmos a saúde dos nossos relacionamentos. Nós temos saúde, nós temos a alegria da presença de Deus nas nossas relações. Quero ouvir um amém, né? Agora, se alguém vier, estiver ameaçando a tua segurança, a tua integridade, você tem que se defender. É justo que você se defenda. Não é disso, não é este o tema do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mas nós, às vezes, nessa leitura, muitas vezes ingênua que temos das palavras do Senhor, interpretamos tudo errado. Se o perverso estiver te ameaçando, defenda-se da melhor forma que você puder. Porque o Senhor não está nos ensinando a ser covardes. Ele está nos ensinando a quebrar a corrente do ódio, a renunciar ao revide para quebrar a corrente do ódio na nossa família, na nossa relação pessoal, na igreja. Aí na igreja acontece isso, porque uma pessoa se sente ofendida pela outra, em vez dela renunciar
em favor da paz na casa de Deus. Eu renuncio ao meu direito de revidar a ofensa que você me fez. Você renuncia ao direito de você revidar a ofensa que eu lhe fiz. Nós estamos trabalhando pela paz. Nós somos pacificadores e somos bem-aventurados. Porque alguém precisa interromper a cadeia de ódio. E é você que é chamado por Jesus para fazer isso na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, e que aqui Paulo está aplicando o mesmo princípio que o Senhor Jesus ensina ali. Não retribuam a ninguém, Romanos 12, verso 17 e 21, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Olha só o mesmíssimo princípio. Por isso que eu falo que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não procurem vingar-se, mas deixem com Deus. Olha o que eu falei. Deixem, Deus sabe, Deus vai recompensar, Deus vai aplicar a justiça, Deus é o justo juiz. Quero ouvir um amém? Amém. Deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O mal não vai ficar de graça. Quem faz o mal não vai ficar sem resposta. É o que Deus está dizendo. Pelo contrário, mas a nossa atitude qual é? Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? É ouro ou não é ouro a palavra de Deus? Número 3, o Senhor nos ensina, isso eu falo sempre para os casais, que em algumas situações devemos abrir mão da nossa razão para podermos abraçar a paz. Qual que é a frase que eu sempre falo para os casais aqui já sabem: você quer ter paz ou quer ter razão? Esse é o ensino do Senhor. Quer dizer, que às vezes, aí ele dá vários exemplos, que às vezes é melhor abrir mão. E você deve interpretar nesse contexto os vários exemplos que o Senhor dá aqui em Mateus. Por exemplo, no verso 40 do capítulo 5, ele fala assim: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Eu vou falar brevemente sobre esses 3 exemplos que o Senhor dá, porque também é muito mal interpretado. O que isso quer dizer quando o Senhor fala: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa? Quer dizer, basicamente o que o Senhor está falando aqui: não entre em disputas desnecessárias, não brigue por pequenas coisas, não entre em conflito, não vá à justiça, não vá brigar, não vá por coisas que não valem a pena. Sabe? Abra mão. Se aquilo vai gerar dor, conflito, briga, abra mão disso. Se não vale a pena. É claro que há situações que você não vai poder abrir mão. Você não pode abrir mão de uma causa que ali está o teu sustento. Você não pode abrir mão de uma causa que está em questão a segurança da tua família, dos teus filhos, da tua vida. O Senhor não está falando para você não abrir mão de tudo. Não, mas, sabe, selecione as questões pelas quais você vai lutar. Tem que valer muito a pena. Quero ouvir um amém. Sabe, a riqueza aqui nesse ensino do Senhor, porque é claro que por vezes a disputa vai ser inevitável e você vai ter que fazer esse juízo na sua vida. Você vai ter que fazer essa avaliação. Vale a pena eu perder a minha saúde emocional, a minha vida nessa questão? Vou ficar brigando a vida inteira por isso? E o que eu vou ganhar com isso? É melhor abrir mão disso aqui, né? E aí outro exemplo que o Senhor fala: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Esse texto pede uma interpretação que eu vou dar brevemente para você.
Porque o Senhor está fazendo uma referência aqui à realidade daquela época. Caminhar uma milha era uma realidade da época de Jesus, porque quando um povo era conquistado, como o povo de Israel era um povo conquistado por Roma, estava sob o domínio de Roma, um soldado romano podia chegar em você e falar assim: eu quero que você leve a minha bagagem por 1 milha. Te obrigava, você estava debaixo do domínio de Roma. O soldado romano tinha alguns direitos. Um dos direitos que um soldado romano tinha sobre o povo conquistado, podia chegar na sua casa, falar assim: olha, eu estou precisando transportar isso aqui, eu quero que a tua carroça e o teu animal fiquem à minha disposição para eu transportar isso aqui daqui para lá. E os judeus odiavam isso. Provavelmente eles reclamavam muito disso para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus eles interpretavam o Senhor Jesus como libertador. E o Senhor Jesus está dando aqui uma direção surpreendente. Não reclame das obrigações que você não gosta. É isso, basicamente, esse é o princípio por trás do ensino. Há obrigações que nós detestamos. Você não gosta de pagar IPVA, obrigações legais, obrigações da autoridade, que é o caso aqui. Eles se reclamavam demais dessa obrigação, os seus romanos nos obrigam. Jesus fala: cumpre a obrigação, e cumpre bem, faz direito. Quem sabe esse cara não se converte, esse romano não se converte de ver da tua disposição. Quer dizer, não resmunga, não reclama. Você vai ter que votar hoje, falando: por que eu sou obrigado a votar? Vai votar, meu irmão. Escolhe bem um candidato temente a Deus. Deve ter, faça uma boa seleção. Nós não podemos nem, não estou falando para você votar nem em A nem em B, por favor, hein? Nós estamos proibidos de dar aqui qualquer dica, mas escolha bem, cumpra bem as suas obrigações, inclusive aquelas que você não gosta. É isso que o Senhor está falando. Quero ouvir um amém, né? E por último, o Senhor diz aqui, nós somos resmungões com as nossas obrigações em relação às autoridades, é ou não é? Quando você vai pagar um IPVA, quando você vai pagar uma multa, quando você vai votar, quando você tem que vai pagar um imposto, você resmunga, você reclama. O Senhor Jesus falou: para de se estressar com bobagem, vai e cumpre de uma forma exemplar as tuas obrigações, ainda que sejam aquelas que você acha injusta, como era o caso aqui de andar 1 milha. Eles achavam profundamente injusto, mas era um direito da época de quem conquistou. O povo conquistador tinha o direito de obrigar o povo conquistado a fazer alguns serviços, e esse era um. E eles odiavam isso, reclamavam, resmungavam. O Senhor falou: eles estão obrigando você a andar, anda com ele 2. Porque o olho do Senhor estava sobre a paz. A resistência inútil e resmungona não produz paz. Não, isso não significa que você não queira mudar as coisas, você tem o direito, mas usa a forma. Quer mudar alguma coisa que existe, que é contrária ao teu pensamento, use os canais. O voto é um, né? E por fim o Senhor fala assim: dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Outro texto mal interpretado. Por isso que nós precisamos pegar a Bíblia e ler ela por inteiro. Porque não é possível que o Senhor esteja ensinando aqui que você deva alimentar vício dos outros, preguiça dos outros, abuso dos outros. Jamais Jesus ensinaria isso. Você tem que pegar um texto e interpretar de acordo com o todo da palavra de Deus. Porque o preguiçoso, a Bíblia jamais vai dizer para você dar dinheiro emprestado para o preguiçoso. O que a Bíblia fala para o preguiçoso? Aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Você quer ler? Nós vamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a Bíblia fala assim, verso 10: porque ainda quando estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo...
Por que Paulo não fala, empresta o dinheiro para essas pessoas? Pela interpretação ingênua que nós podemos fazer do texto de Jesus, a gente vai ter que dar dinheiro, emprestar dinheiro para todo mundo que pedir para nós? Vamos supor que você seja uma pessoa próspera e Deus vai te fazer você uma pessoa próspera, cheia do Espírito Santo. Quero ouvir um amém. Poxa, nem isso animou o amém de vocês. Isso significa que eu devo emprestar para alguém que tenha uma necessidade real, verdadeira, e não decorrente de um vício, ou da preguiça, ou da indisposição. A pessoa que quer trabalhar, está sem emprego, mas sempre trabalhou, você vê que aquela pessoa está passando uma dificuldade, é claro que você deve dar, se você for dentro da sua prosperidade, é isso que o Senhor Jesus está falando. Se alguém te pedir, você percebe que aquela necessidade é verdadeira, aquela necessidade é real, aquela necessidade tem fundamento, não é baseada na desordem que o Paulo fala aqui, né? Alguns andam desordenadamente, mas decorrente das circunstâncias que a pessoa está vivendo de forma injusta, nós temos a obrigação, diz o Senhor Jesus, de ajudar, né? Porque Deus jamais iria estimular você a alimentar o abuso de uma pessoa espaçosa, sem limites. Jamais, não é esse o sentido da palavra, né? Agora, se o irmão estiver passando por necessidades reais, a palavra diz lá em 1 João, capítulo 3, se alguém tiver recursos materiais, quer dizer, se você tiver prosperidade, se for uma pessoa próspera, e vendo o seu irmão em necessidade real, verdadeira, fundada, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação em verdade. Esse é o ensino do Senhor. Esse é o tesouro que Jesus nos dá quando Ele manda a gente dar, ou não dar outra face, apenas mais um exemplo desse princípio que nós devemos buscar a paz nos relacionamentos. O princípio fundamental sabe qual é o princípio fundamental disso tudo? É o que Paulo fala em Romanos 12, 18, no que depende, para você ser uma pessoa pacífica, produtora de paz nas suas palavras, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de lidar com as pessoas, não seja fonte de dor, de contenda. Isso vem de Satanás. Satanás é fonte de contenda, de dor, de rispidez. Você tem que ser fonte de paz, você é filho da paz. Você é filho da paz. Deus nos chama para sermos filhos da paz, né? Amém? Vamos ficar de pé então, queridos. Para terminar, eu queria que nós lembrássemos que o que nos dá, nós sabemos que não é fácil andar nesse caminho do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que o caminho do Senhor é um caminho que Ele que tem que falar aqui atrás de nós, né? Porque nossa tendência é sair para a direita, sair para a esquerda. Isaías capítulo 30 fala isso. Mas a gente ouve uma voz aqui atrás, você está saindo do caminho, volta para Ele. Nós precisamos do sopro do Espírito, da força do Espírito, do vigor do Espírito. Porque eu, por mim mesmo, eu quero revidar. Quando eu discuto, eu quero ofender. Esse é meu coração caído. Meu coração é igualzinho ao seu. Tem prazer no revide, tem prazer na vingança. Mas se eu seguir meu coração, quando nós seguimos o nosso coração nos conflitos, nós produzimos um inferno dentro de casa, ou nas nossas relações. E nós somos chamados para ser filhos da paz. Nós somos do céu, né? Por isso que nós precisamos ouvir o Espírito, porque o Espírito nos conduz, né, ao caminho do céu, trazer o céu para a terra. Você é chamado para trazer o céu para a sua casa. Deus vai fazer você trazer o paraíso para a sua casa, em nome de Jesus. Você é filho do paraíso.
E nós temos que trazer para dentro de nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, o paraíso de Deus. Trair o Espírito Santo, o bom Espírito de Deus. Colossenses capítulo 3 fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Nós, querido, temos que identificar a voz de Deus. Deus ama a tua vida e Ele fala em seu coração. Você precisa identificar a voz do teu Deus na tua alma, que isso vai te dar a direção. Seja a paz de Cristo, juiz em vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e com gratidão sejam agradecidos. Vamos seguir essa paz, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse nos conflitos que você tem tido, e no seu chamado nesta manhã, no chamado que nós temos como povo de Deus. Há um bálsamo aqui, bálsamo da presença do Espírito Santo. Para os irmãos que têm sido feridos nos seus relacionamentos, você que tem tido relacionamentos difíceis na tua família, dentro de casa, como casal, com seus filhos, como família. Eu creio que Deus está tocando em nossos corações. Você percebeu como às vezes nós começamos um conflito com uma pessoa que nós amamos e nós vamos endurecendo o coração? E nós vamos perdendo aquela pessoa nas nossas vidas, principalmente na família, porque nós vamos endurecendo o coração, vamos ficando cada vez mais ríspidos, cada vez mais distantes, cada vez mais duros. O Espírito de Deus está trazendo uma palavra para nós, está soprando sobre nossos corações, está derramando em nossa alma. A sua presença, a sua vida. Para que o nosso coração, a Bíblia fala que Deus tirará do nosso coração o coração de pedra e colocará em nossa alma um coração de carne, um coração que tem sensibilidade para o outro. A gente vai se magoando, vai se ofendendo e vai se endurecendo. Nada disso. Nós somos filhos da paz, filhos da reconciliação. Nosso coração, Paulo foi muito ofendido pelos coríntios. Falavam mal dele, difamavam, desprezavam Paulo, diziam que ele era fracote, que ele tinha uma palavra fraca. Paulo era um líder. Os coríntios falavam, não, ele não é ninguém, esse cara não é ninguém, tem uma palavra fraca, quando ele está presente ele é frouxo. Ofendiam Paulo. Aí sabe o que Paulo fala para os coríntios? Meu coração não está estreito em relação a vocês. Meu coração está dilatado. Ó coríntios, dilatai-vos também vós. Eu queria que você dilatasse o teu coração hoje em relação às pessoas que você está perdendo, que já foram importantes na sua vida, nos seus relacionamentos. Dilatai-vos, dilatai os vossos corações, ó coríntios. Ó igreja, dilatai-vos os vossos corações. Abra mão dessas bobagens. Mas ele falou isso de mim, ele me ofendeu. Dá a outra face. E vamos em frente, para a glória do nosso Deus,
glória do nosso Rei. Vamos seguir o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Joelhos se dobram e o coração descansa, a alma se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre a minha vida o Teu socorro. Joelhos se dobram e o coração descansa, a alma se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre a minha vida o Teu socorro. Jamais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar, Aleluia. Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te